Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande prazer que nós estamos aqui para mais esse nosso bate-papo. E o tema que nós escolhemos hoje para vocês é o Espiritismo e os extraterrestres. Tá? Então vamos tentar entender e sintonizar aonde que entra essa relação entre espiritismos e seres extraterrestres, ok? Então vamos lá, que tem muita controvérsia nesse assunto aí. O fenômeno que nós chamamos de fenômeno UFO, né, ligado ao conceito de extraterrestre, ele inicia-se em 1947, ok? Fenômeno disco voador mesmo, tá ok, né? Mas só que é claro que a fenomenologia extraterrestre não é uma fenomenologia que começa em 47. Ele está aqui na Terra desde a pré-história do nosso planeta. Tá? Então, os ufólogos fizeram uma divisão, né, assim, na linha do tempo. 1947 vai ser um marco que, a partir daqui, desse ponto, nós chamamos de ufologia moderna. Ok? Antes de 1947, nós chamamos de ufologia. Ok? Então, tudo que acontece antes de 47, nós tratamos como arqueofologia. Tá bom? Muito bem. E nós não vamos tratar desse assunto aqui hoje, arqueofologia, nada disso. Nós vamos tratar do fenômeno para cá. Então, na ufologia moderna, no fenômeno disco voador, nós começamos a ter o que nós podemos chamar de várias formas dos extraterrestres entrarem em contato com o ser humano. Ok? E nessas maneiras, os ufólogos criaram uma rotina. O que tem? Quem disse? O povo está falando que não está saindo? Tem certeza? Não, o som está normal, eu estou ouvindo aqui. Voltou? Ah, eu estou ouvindo normal. Vê o VU, você tem que ver esse VU aí embaixo. Ah, não aí, deixa eu explicar para você. Está aí, está saindo? Então eles estão ouvindo. Desculpa, pessoal. É um problema técnico aqui. Tá? Eu não consigo ver aqui porque eu estou com uma mancha em cima da linha aqui. Bota um pouquinho mais para a direita para mim. Essa tela. Aí. Espera aí. Som. Está saindo sim, tá? Eles estão ouvindo. Muito bem. Então, se dividiu em tipos de contato. Né? Então, presta atenção, os tipos de contato. Então, os americanos chamaram de CE do tipo 1, CE do tipo 2, CE do tipo 3, CE do tipo 4. Ok? Então, veja bem. Nesse ponto, era apenas um avistamento de uma luz no céu. De movimentos estranhos de um objeto no céu. O CE2 já é um tipo de contato onde há pouso e marcas deixadas pelo disco voador. Ok? O CE3 é um contato com o tripulante, com o ET, propriamente dito. O contato com o tripulante, ou seja, o disco voador desce e você está lá e o ET sai de dentro da nave e vem conversar com você. Então esse é um contato de terceiro grau, que é o que aconteceu no filme, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Spielberg. O de quarto grau é quando, né, o contato acontece dentro da nave, ou seja, o indivíduo é levado para dentro da nave. Ok? É chamado de contato, então, de quarto grau, onde o indivíduo é levado para dentro de uma espaçonave extraterrestre. Dá uma volta, dá um passeio e traz de volta. Então, esse é o contato de quarto grau. Então, pessoal, uma coisa muito importante começou a acontecer, né, no meio ufológico.
quando você entrevistava um abduzido, quando você entrevistava um contatado, todos os contatados, presta atenção, todos os contatados voltavam com fenômenos psíquicos que procediam a esse contato. Eles voltavam com mediunidade, voltavam com telepatia, voltavam com visão aberta. E mesmo depois de passar do contato, ele sentia contato telepático do ET com ele. Uma semana depois ele ouvia vozes do ET conversando com ele à distância, sem ele ver o ET. Então, aí começou a acontecer, né, exatamente um fenômeno que nós vamos chamar de CE, aqui é 4, né, CE 5, que eu chamo de contatos, presta atenção, ó, contatos psíquicos com seres extraterrestres. E esses contatos psíquicos, eles se davam com várias formas de níveis psíquicos. Por exemplo, telepatia. Começou a ter psicografia. Começou a ter projeção astral. Ou seja, contato com o ET fora do corpo físico, projeção astral, clarividência. Ou seja, o que começou a acontecer? Então, primeiro, esses fenômenos começaram a aparecer em contatados, em abduzidos e contatados. Então, quando esse problema veio à tona, os ufólogos que simplesmente estudavam a casuística ufológica, esses 4 níveis de contato, começaram a ficar confusos e perturbados. Eu me lembro que nesta época a parapsicologia foi utilizada para entender esse aspecto. Então, neste campo entrou a parapsicologia, que era uma ciência nova que se estava sendo desenvolvida para estudar fenômenos paranormais, estudar médiuns sensitivos e fenômenos paranormais e tentar explicá-los à luz da ciência. Ok? E quando a parapsicologia começou a estudar fenômenos com sensitivos, médiuns e paranormais que mantinham relação de contato com seres extraterrestres, a parapsicologia teve que então criar um novo ramo de pesquisa para entender essa comunicação, agora não com os espíritos, não com os mortos, mas com inteligências extraterrestres. Tudo bem, vamos continuar o nosso debate aqui. Vou apagar aqui, tá? Então vamos lá. Porém, pessoal, quem eram as perguntas? Os sensitivos que a parapsicologia estudava. Quem? Eram os médiuns de centros espíritas, eram médiuns. Esses médiuns eram kardecistas, umbandistas e até o candomblé, que eram religiões que eram religiões, vamos assim, onde o fenômeno de comunicação mediúnica se dava mais presente de forma mais intensa. Ok? Então, começou a existir uma área específica de médiuns e sensitivos dessas linhas no Brasil e fora do Brasil também, contatando extraterrestres. Aí aconteceu uma grande divisão na ufologia. Aconteceu até uma briga na ufologia, um conflito na ufologia. Porque
Os ufólogos ditos científicos, de linha científica, que estudavam o fenômeno casuístico ufológico, eles não estavam preparados para aceitar, né, fenômenos transcendentes, paranormais, fenômenos mediúnicos, e misturar religião, misturar espiritismo, tudo no meio da ufologia. Então eles não conseguiam enxergar essa integração dessas duas coisas. E até hoje o Brasil tem esse problema de juntar, né, ufólogos de linha esotérica, mística, linha espírita, com os chamados ufólogos casuísticos, de linha científica e tudo mais. Tá ok? Então esse é um problema que acontece até hoje. Então, vamos ver, né, até que ponto, né, o espiritismo entrou nessa história. O que se chama de espiritismo? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Os espíritas podem ser classificados, a palavra espírita pode ser a classificação de todas as linhas esotéricas que se comunicam com espíritos, ou que aceita a realidade da vida após a morte e aceita a existência do espírito fora da matéria. Isso é espírita. Ok? Agora, o espírita, então, ele está dividido em várias religiões. Tem o kardecista, tem o umbandista, tem o pessoal que a gente chama aí do Ramatiz, que é uma linha espírita que não é kardecista, que tem princípios diferentes do kardecismo. O kardecismo tem um princípio católico, cristão. O Ramatiz já é um princípio indiano, ele é um espírito indiano. E você vai pegar todos os médiuns orientais também, né? Tibetano, você vai pegar as filosofias tibetano, e todas as filosofias que usam o médium, o sensitivo, o fenômeno sensitivo paranormais, para interagir com o mundo dos espíritos. Então, ficava uma pergunta muito forte no ar, né? Qual a relação entre extraterrestres e espíritos? Qual? Se, da mesma maneira que um médium via um espírito, esse mesmo médium passava a ver um ET, um ser grey pequenininho, ou um ser alto de 2,5 metros de altura, ou com formas reptilianas, formas diferentes, mas era o mesmo médium que via isso. O médium que trabalhava no centro de Umbanda, o médium que trabalhava no centro espírita, né? Você quer ver uma coisa interessante? Todos vocês devem conhecer uma linha espiritual que cresceu muito na década de 70 e 80 e 90 e expandiu para o Brasil inteiro. Se bobear, tem inteira a América Latina como um todo. É um movimento espírita, né? A gente pode chamar de movimento espírita, porque inicia-se no Rio de Janeiro com um médium de Umbanda, que é chamado a cultura racional. Inclusive o Tim Maia fazia parte dessa cultura racional. Ele fala nas músicas dele, tá? O Tim Maia. Ele fazia parte desse grupo no Rio, fundado por um médium umbandista. E ele escreve, não sei se é 4 ou mais livros. Se eu estiver enganado, depois vocês me corrijam, né? Então não vou colocar número, eu vou colocar livros. Com o seguinte título: Universo em Desencanto. A cultura racional. Esse médium dizia que esse livro ele foi psicografado ou enviado por inteligências extraterrestres, por seres, espíritos extraterrestres. Ok? Então, essa é uma demonstração muito clara, né, que o Brasil virou praticamente uma seita isso aqui. Então as pessoas se vestem de branco, vão para a praça, vender os livros da cultura racional, e ele afirma que só você lendo aqueles livros você pode ter contato com os ETs, você aprende a ter contatos, é uma série de coisas. Ok? Inclusive no próprio filme do Tim Maia, da vida do Tim Maia, né? Aparece ele entrando na cultura racional, no templo lá da cultura racional no Rio. Se vocês assistiram, vocês vão lembrar. Tá?
Então, essa é uma das grandes mostras no Brasil de uma relação entre um médium com seres extraterrestres, com espíritos extraterrestres. Primeiro, esse médium canalizava espíritos. Depois ele vai canalizar inteligências extraterrestres. Então depois a gente vai estabelecer qual que é a relação entre os espíritos e os ETs. Porque eles estão praticamente na mesma natureza, está percebendo? Se o médium vê o espírito e depois vê o ET, significa que ambos não estão na... O ET não é uma dimensão material, é a mesma dimensão dos espíritos. Tá? Essa é uma questão que a gente vai trabalhar muito. Por isso que eu sempre falei que o fenômeno extraterrestre não vai ser compreendido enquanto a humanidade não entender vida após a morte. Enquanto a gente não aceitar essas culturas esotéricas e espirituais que trabalham intensamente com a ideia de vida após a morte, numa outra dimensão da vida na realidade.